é algo inimaginável. Muita gente não tem sequer noção do que está acontecendo com essas famílias. Famílias inteiras sendo destruídas, sendo trucidadas pelo sistema. Você que não está inscrito aqui, escreve aqui no YouTube, muito conteúdo de qualidade para você pensar, para você abrir os seus horizontes, para que você forme a sua opinião, independentemente daquilo que está sendo vinculado na mídia, que sempre uma opinião conservadora, compromissada com você, com a verdade. Você que não nos segue aqui no Facebook, segue no Facebook. Você que não nos segue no Instagram, segue aqui no Instagram. Muito conteúdo de qualidade, todo dia sobe conteúdo de qualidade para você. A devastação que está ocorrendo com as famílias, a maioria não tem sequer noção. E muita gente achando que era só brincadeira de WhatsApp, falar, grita, pé na porta, arromba, derruba, isso, aquilo. Não, isso aqui passou daquelas bravatas de WhatsApp e foram para o mundo jurídico, o mundo real, onde essas pessoas, em função da polarização, por isso que a gente diz que polarização é sempre ruim, em função dessa polarização existente no Brasil, essas pessoas não terão um sistema de justiça com todas aquelas prerrogativas que a gente defende, em função dos atos de vandalismo ocorridos no Brasil, tendo uma ação persecutória, de perseguição e de quase vingança contra essas pessoas, de quase vingança. É impressionante. Então, muita gente passando mal nas carcerais, muita gente que não caiu nas fichas ainda, terão as vidas arrebentadas, terão seus patrimônios confiscados, às vezes patrimônios de uma vida. E quando você vê a listagem das pessoas, são pessoas simples, são pessoas comuns, manicure, pedreiro, motorista disso, motorista daquilo, é uma minoria lá que é bem de vida. A maioria não vai conseguir suportar tamanho peso da mão do Estado. Ontem a PGE já solicitou um bloqueio, mais bloqueios de bens dessas pessoas. Muitas dessas pessoas foram lá achando que era uma coisa, foram iludidas, e agora está caindo a ficha dessas pessoas e estão vendo a naba que se meteram, a jaca que se meteram. Tudo isso em função de terem ouvido pessoas que não são sérias, pessoas que não têm cultura, pessoas que não estão compromissadas com o Brasil, pessoas que querem só se aproveitar do momento político e jogar essas pessoas como bucha de canhão, que são maiores de idade, são vacinados, serão responsabilizados dos termos da lei. E nós estamos alertando há 60 dias que o Estado de Direito, neste atual momento, está sendo jogado de lado. Por isso que a gente se debate tanto contra o STF, porque o Estado de Direito não estava vigorando já na normalidade. Agora, com os atos que ocorreram de vandalismo no dia 8, tudo isso teve teve um ar de legalidade. Todos os poderes de força do Estado estão juntinhos para massacrar essas pessoas e não tem como defender. Está saindo uma série de medidas mais arbitrárias ainda. Eu queria que tivesse justiça. Tudo nos leva a crer que vai ter uma operação gigante de justiçamento mesmo, que não tem nada a ver com justiça. As pessoas que depredaram terão que ser responsáveis, mas têm que ser responsabilizadas. Terão que pagar pelos danos, terão que pagar pelos danos. No entanto, terão que fazer, tudo isso tem que acontecer respeitando o Estado de Direito. Mas o Estado de Direito não estava sendo respeitado antes. Agora, com esses atos, vai ficar muito difícil que essas pessoas tenham um tratamento equânime da justiça. A mão vai pesar, da justiça vai pesar, mesmo porque esse sistema precisa dar uma resposta para a sociedade e mostrar: nós estamos aqui com a democracia, não se brinca, não. Isso vai ter uma consequência. Esses atos precipitaram uma série de consequências danosas para a direita,
para quem está na luta política, mas danosas, extremamente danosas. E essas pessoas, alguns sabiam do que se tratava, mas muitos estavam ali no oba-oba, no oba-oba. E as penas já podem até 20 anos de cadeia, 20 anos de cadeia. A parte pecuniária, já temos quase 20 milhões de solicitação de apreensão do bloqueio dos bens dessas pessoas. Então imagine, um motorista, uma manicure, uma cabeleireira que tem uma casa no seu nome, que essa casa foi comprada com o trabalho de uma vida, 15, 20, 30 anos de trabalho, e agora vai lá para pagar reforma no STF, reforma não, né? Reconstruir aquele vandalismo todo no STF, no Palácio do Planalto e no Congresso. É um absurdo. Não um absurdo de ter que pagar, quebrou, tem que pagar. O absurdo é a pessoa se deixar levar por uma maré, um transe coletivo, que as pessoas precisam cair a ficha, voltar ao patamar de normalidade. Essas famílias estão todas sendo literalmente destruídas. E nesse momento, vocês têm notado aí, pode ver que ninguém mais fala nada. Porque o brasileiro tem várias publicações minhas dizendo que quando são chamados num regime de força, na salinha da polícia, a maioria se arrega, a maioria chora, a pressão das circunstâncias do depoimento. A maioria arrega. Pode ver, a maioria dos machões de Zap, tudo arregando. Aquelas pessoas que eu cantei a pedra aqui, que seriam abandonadas pelos políticos. Todos os depoimentos dos políticos, todos, sem nenhuma exceção, eu não incentivei isso, eu não tenho nada a ver com isso. Essas pessoas tiraram os conteúdos da Lua. Por isso que a ação, agora aqui a última ação da PGR está pedindo, os financiadores vão atrás dos financiadores, daquelas estruturas todas, vão atrás dos executores, esses aí que estão presos agora, esses aí terão uma responsabilização muito grande, são os executores, mesmo que, eu não sabia, muita gente estava lá, iludida mesmo, achou que poderia brincar com isso, achou que era filme de Hollywood, e vão nisso aqui. Isso aqui tem que buscar os autores intelectuais. São os autores intelectuais dessa barbaridade que arrebentaram com essas famílias. Os tantã, 70, 60 anos, acreditaram nesses autores intelectuais que o Moraes está indo atrás e terão que ser responsabilizados. Esse negócio eu não tenho nada a ver com isso, mas vão para frente do quartel. Que negócio, desde quando frente ao quartel? Aí o cara da bomba, que botou uma bomba lá, não explodiu, mas colocou uma bomba num caminhão de combustível, a bomba foi montada no acampamento. A bomba foi montada no acampamento. Então, a hora que vai para a salinha da polícia, os caras contam tudo. Então, esses irresponsáveis, os autores intelectuais, esses terão que ser mais responsabilizados, serão. E serão. Porque destruíram famílias, foram destruídas nesse negócio. Se não for ainda, serão destruídas pelo aparato de força do Estado. Além da cadeia, o pouco patrimônio, se é que tinha algum patrimônio dessas pessoas, virarão pó. Vão lá para pagar, a União pagar os danos. Então não se pode, esses caras que incentivaram gente, enganaram essas pessoas, entraram na cabeça dessas pessoas e fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas, esses terão que ser punidos também, e serão. Mas a devastação nas famílias é muito grande. Aí eu vejo alguns depoimentos, eu não sabia, eu estou aqui, vocês devem estar vendo, estamos lá para lutar pelo futuro do meu filho. Por exemplo, a maioria lá é o pessoal mais velho na minha faixa etária. Eu tenho um filho de 30 e poucos anos. Eu combinei com a maioria desse pessoal combinou com os filhos e com os netos estarem lá depredando. Será que o filho não preferia herdar a casa do pai? Será que o filho não preferia o pai, a mãe, fora da cadeia, sem tornozeleira eletrônica? Combinaram com os filhos?
Você não, esse negócio, eu estou falando em nome do povo. Não está falando em meu nome. Que porra é essa? Está falando em nome do povo? Não existe isso. Eu estou falando em nome do povo. Eu estou falando aqui com você, estou falando em meu nome. Meu nome. Só o meu. Quando você fala com alguém, você está falando com o seu nome. O único que fala em nome de alguém são os deputados, senadores, que receberam uma procuração para falar em nome dos seus eleitores. Só isso. Ah, o nome do povo. Que povo é esse, rapaz? Meu filho, eu tenho certeza que iria preferir herdar apartamento, ver o pai dele solto, do que ficar pagando advogado para dar habeas corpus e ainda perder tudo, pô. As pessoas estão sendo destruídas por uma inconsequência de picareta. Mas é impressionante como as pessoas gostam de seguir gente picareta, como gostam de ladrões. Como esse país tem um DNA que adora ladrão, porra. Tanto faz se é de esquerda, de direita. Em cada tempos em tempos adotam um ladrão de estimação, seja deputado, seja presidente, seja senador. Porra, desde a história do nosso país, porra. Tem que parar com isso, porra. Aí o fulaninho é bom. Tem deputado eleito pela direita com tornozeleira eletrônica. Ai, mas ele estava com a tornozeleira porque está defendendo o Brasil. Que defendendo o Brasil coisa nenhuma, rapaz. Deixa de ser tongo. Deixa de ser, abre a cabeça, rapaz. E a maioria que faz isso, que adota essa turma toda, que vota nessa turma toda, é um cara fudido. Você, quanto mais ferrado o cara, mais ele tem que se importar com o voto, é só o que ele tem. Ah não, mas eu dou 50, eu ganho meu chinelo para vereador, é um cara fudido, aí ele tem que lamber o saco, chupar a bingolim do vereador para arranjar uma consulta médica, o vereador furar a fila. Que isso, rapaz? Tá na hora de... Ai, mas o povo não é culpado sim. É culpado sim. Ficam idolatrando aí. O Lira botou no rim do brasileiro agora, porra. Aumentou o cotão, mordomia de políticos todos. Antes tinha aumentado o teto constitucional para 46 pau. E a maioria dos mais velhos, eu alertava. E sabe quanto sua aposentadoria, seu salário mínimo foi? Aumentou R$18, seu trouxa. Tem que abrir a cabeça, porra. Fica idolatrando essa turma que faz merda no voto e quer que o exército resolva as cagadas do voto. Não é para isso, porra. Exército não é para resolver caquinha de eleitor. Traiu. O exército tinha um comandante, porra, enxerga. Que traiu o quê? Alguém aí votou em general? Porra. Traiu o caralho. Traiu porra nenhuma. Ninguém traiu ninguém. Alguém estava lá, votaram em general, vocês votaram em político, pô, votaram no deputado, no senador, no presidente da república, que era o comandante das Forças Armadas. Algum general fugiu? Não. Algum general tem procuração para falar em nome do povo? Não. Quem tem procuração para falar em nome do povo é o presidente da república, o seu deputado e o seu senador. Só esses. Só esses têm procuração para falar em nome do povo, porra. Aí o general não tem procuração para falar em nome do povo. Porra, aí você fica chupando a benga de um político e o general traiu o caralho, mano. Traiu porra nenhuma, tu quer muito porra. Aí eu fico ouvindo essas coisas, as famílias todas desses caras devastadas, arrebentadas e os políticos tudo, ó, deitando o cabelo. Viram o depoimento do Anderson Torres? Foi um tiro de canhão no meu peito, eu não sabia de nada, não fiz nada, não incentivei nada. Então que diabo tinha aquela minuta lá na porra da sua casa, cara? Porra, tem que falar coisa com coisa. O que é certo, o que é errado. Agora, o que é errado da direita eu tenho que passar pano, o que é errado da esquerda eu tenho que enfiar o cacete. Tem que enfiar o cacete em tudo que é errado. Não se combate o PT com práticas petistas. Por isso que a gente combate o PT, porque a gente não gosta dessas práticas.